gente tem um samba inacabado. Coitado desse enredo sem final. Nem triste, nem feliz, nenhum poema. Quem sabe se terá valido a pena. A gente tem um samba abandonado, recado que ninguém vai receber. Um canto vai morrer sem ser cantado, coitado, ainda antes mesmo de nascer. Eu acho que a gente pode começar, né? Sim. Eu queria, em primeiro lugar, dar boa noite a todos, cumprimentá-los, dizer que sejam bem-vindos ao Seminário de Formação Permanente, que esse ano se reúne em torno da temática A Erosão de Eros, e que vai tomar como eixo o Seminário de Lacan, Seminário 20, né? Mais ainda, que é um seminário de 1972, 73. Hoje a gente vai começar aí a discutir a primeira aula. Eu gostaria de começar parabenizando a Marcela Antelo e a diretoria da EPB Bahia, como um todo, pela proposta de trabalharmos em cartel. E desse modo, nos levando a tomar a força epistêmica e política desse dispositivo inventado por Lacan. O nosso cartel, composto por Lúcia de Castro, Maria Luísa Sarno, Marta Restrepo, Paulo Gabriele e por mim como mais um. Nosso cartel ficou responsável por comentar nessa data, aula 1 do Gozo, e o trabalho de cartel se sustenta pelo enlace do desejo de cada um. E nessa direção, o Lúcia de Castro se disponibilizou a transmitir alguns pontos que surgiram aí nos nossos encontros de cartel. Então, começo passando a palavra a Lúcia de Castro, para trazer para a gente algumas questões aí dessa primeira aula desse seminário. Boa noite a todos. Eu quero agradecer à diretoria, essa Marcela e toda a diretoria, essa ideia, o convite para nós constituirmos esse cartel. Eu escolhi, sem nem perceber que o dia, a data, e eu escolhi para falar do gozo, talvez porque sempre tenha tido muita dificuldade para entender alguma coisa. Isso fez com que eu quisesse chegar mais perto do que dizia essa teoria. Então, eu já coloquei aqui para vocês, que também eu quero agradecer a Alessia, essa oportunidade de dividir aí esses aposentos dela aqui comigo, porque eu estou em trânsito. Então, isso foi ótimo, resolvemos bastante, estudamos mais hoje. Então, estamos aqui para falar dessa aula, dessa primeira aula sobre o gozo, que a impressão que eu tive era como se fosse uma grande resenha essa primeira aula, porque me levou aí para a direita, para a esquerda, para vários seminários, para várias questões, e ali tinha como se fosse tudo que nós vamos estudar ao longo desse seminário. Então, vamos partir, pelo menos, do que significa, porque depois que nós entramos na psicanálise de orientação lacaniana, nós temos uma segunda língua, que é o francês, uma terceira, que é o espanhol, Argentina. Então, eu vou começar a partir do significado. Então, eu trago do dicionário de Dylan Evans, que é um dicionário lacaniano que eu gosto muito, o que significa esse gozo em francês? É jouissance,
que tem uma conotação sexual, orgasmo, que não é encontrado em seu equivalente em inglês, enjoyment, razão pela qual, na maioria das edições de Lacan em inglês, tal, ele utiliza-se, sem tradução, jouissance. Lacan sempre emprega jouissance no singular, precedido do artigo definido. Esse termo aparece na obra de Lacan a partir de 1953, quando ele inaugura o seu ensino, ainda que seja sem destaque naquele momento. Isso nós vamos encontrar algumas referências nos escritos também. Nos seminários 1 e 2, o termo é empregado ocasionalmente, mas, em geral, no contexto da dialética hegeliana, do amo e escravo, obrigado a trabalhar a fim de proporcionar objetos para o gozo do amo. Vamos encontrar isso no seminário 1, na página 223, no seminário 2, na página 269. Isso vai até 1957, em que o termo parece designar apenas a sensação gozosa que acompanha a satisfação de uma necessidade biológica como a fome. Seminário 4, folha 125, página. Pouco depois, as associações sexuais se tornam mais aparentes. Em 1957, seminário 4, Lacan usa o termo para referir-se ao gozo de um objeto sexual e aos prazeres da masturbação. E em 1958, ele vai explicitar o sentido desse gozo como orgasmo. Em 1960, Lacan desenvolve sua clássica oposição entre gozo e prazer, aludindo à distinção hegeliana, cogeliana, entre gênus e lust, prazer. O princípio do prazer, aí, no caso, ele vai funcionar como limite ao gozo. É uma lei que ordena ao sujeito gozar o menos possível. Ao mesmo tempo, o sujeito tenta constantemente transgredir as proibições impostas a seu gozo e ir mais além do princípio do prazer. Não obstante, o resultado de transgredir o princípio do prazer não é mais prazer sem dor, porque o sujeito só pode suportar uma certa quantidade de prazer. Mas, além desse limite, o prazer se converte em dor, e Lacan denomina gozo prazer doloroso. Gozo é sofrimento. Seminário 7, página 184. O termo gozo expressa perfeitamente a satisfação paradoxal que o sujeito obtém de seu sintoma, ou, para dizer em outras palavras, o sofrimento que deriva de sua própria satisfação. Nos termos de Freud, nós estamos aqui falando do ganho primário da enfermidade. A proibição do gozo, o princípio do prazer, é inerente à estrutura simbólica da linguagem, em virtude da qual o gozo está proibido para aquele que fala como tal. A entrada do sujeito no simbólico está condicionada por certa renúncia inicial ao gozo, no complexo de castração, no qual esse sujeito renuncia às suas tentativas de ser o falo imaginário para a mãe. A castração significa que o gozo deve ser rechaçado para poder alcançá-lo na escala invertida da lei do desejo. Estava dizendo a Alessia hoje como a gente ouve falar nisso, nessa escala invertida, na internet, em alguns vídeos de pessoas que dão aula de psicanálise. Isso já se tornou um lugar comum. A proibição simbólica do gozo no complexo de Édipo, que é o tabu do incesto, paradoxalmente, é a proibição de algo que já é impossível, isto é, que funciona para manter a ilusão neurótica de que o gozo seria alcançado se não tivesse sido proibido. A proibição mesmo cria o desejo de transgredi-la, e o gozo é, portanto, fundamentalmente transgressor. Nós temos isso no seminário da ética, que é um seminário que tem muitas referências quando a gente está estudando o seminário 20 em relação ao gozo.
Pulsão de morte é o nome dado ao desejo constante do sujeito de romper através do princípio do prazer em direção à coisa. E para um certo excesso de gozo, o gozo é, então, a senda, a vereda para a morte. Vimos isso no seminário 17. Considerando-se que as pulsões são tentativas de romper o princípio do prazer em busca do gozo. O gozo é fálico na medida em que ele é sexual, significando que não se relaciona ao grande outro como tal, que é o outro gozo como tal. Em 1973, Lacan especifica que há um gozo, nós estamos já no seminário 20, um gozo do grande outro. Este gozo é um gozo feminino, é inefável, pois as mulheres o experimentam sem, contudo, conseguirem dizer nada sobre ele. Para diferenciar essas duas formas de gozo, Lacan introduz um símbolo algébrico para cada um. Que fica, no caso do gozo fálico, nós temos o Jó do gozo, aí nós temos até, aí nós fizemos uma figurinha para botar, se a Alessia puder compartilhar, ótimo. É a primeira figura. É o gozo fálico e também você tem o JA maiúsculo, que é o gozo do grande outro. Mas é no seminário 5, Formações do Inconsciente, de 1957, 58, capítulo 14, o desejo e o gozo, que Lacan anuncia que nos está dando a primeira gota sobre o que ele irá se desenvolver sobre o gozo. Então, nós vamos ver que ele estava em 1957, em outro momento, e já estava sinalizando que ali era a primeira gota do que estaríamos vivendo posteriormente. Partindo de uma cena de teatro, extraído da peça de Jean Genet, O Balcão, que Lacan faz uma análise muito linda nesse seminário. Então, aqui, ó, então, nós estamos vendo aqui o gozo fálico, né, que está ali junto do símbolo da castração, e o gozo do grande outro, JA. Bom, então, voltando nesse seminário, nessa análise, Lacan conclui esse capítulo, que é o capítulo 14º. Ele diz o seguinte: nisso termina a comédia. Estava se referindo aí à peça, à cena de teatro, que não cabe passar aqui. Mas por que eu coloquei? Eram assim, os termos com que ele concluía isso. Nisso termina a comédia. Será ela blasfematória? Será cômica? Podemos colocar a ênfase a nosso gosto, que eu fiz uma analogia com gozo. Esses termos, diz Lacan, que retomarei, irão nos servir de referencial na questão essencial do desejo e do gozo, da qual eu quis dar-lhes hoje a primeira gota. Isso foi no dia 5 de março de 1958, página 279. Jacques Millet, nós vamos agora para a última figurinha, a segunda e última. Extrai o que ele denomina 6 paradigmas do gozo, que põe em movimento todo o ensino de Lacan, conforme esse esquema que vocês vão ver agora aí. Só para lembrar, nós temos aqui o paradigma 1, que é a imaginarização do gozo. Nós vamos ter, pegando os seminários, do seminário 1 ao seminário 4. Conseguiu? Sim, estamos aqui, né? O paradigma 2, que é a significantização do gozo, o gozo é simbólico, que pega o seminário 5 e o seminário 6. Paradigma 3, muito importante, que é o ponto mesmo inicial do que a gente vai falar aqui. Esse paradigma está no seminário 7, é o gozo impossível, é o gozo real, está no real. Depois ele passa para o seminário 11, onde ele traz, o Millet coloca ali que seria o paradigma 4, do gozo normal, do gozo fragmentado. Vem o paradigma 5, o quinto paradigma, no seminário 17, que é o gozo discursivo,
para chegarmos onde nós estamos, que é a não relação, paradigma 6, que nós vamos desenvolver agora. Então, esse do gozo é assim que ele abre, é assim que intitula. Ele abre o seminário 20, onde Millet situa esse sexto paradigma. Lacan inicia essa aula em 21 de novembro de 72, com a referência ao seminário 7, A Ética da Psicanálise, dizendo que não o havia publicado, porque naquele momento era para ele uma forma de polidez. Você primeiro, eu lhe imploro, eu lhe imploro, ele diz na aula. De fato, esse seminário, que foi dado em 1959, 1960, ele só foi publicado em 1986. Já tinha passado o seminário 20 quando ele foi publicado. No seminário 7, onde Jacques Alain Millet localiza o terceiro paradigma, há uma nova concepção no campo de gozo, que passa para o real. É o gozo impossível, cujo acesso é só pela transgressão, a gente vai ver. Lacan assinalava que esse seminário constituía para ele mesmo uma espécie de corte. Gozo real é o que quer dizer Dajing, extraído do texto de Freud, como uma espécie de vírus que, por seu caráter estranho, Unheimlich, não se trata de um termo simbólico. Dajing, a coisa, quer dizer satisfação, a verdadeira satisfação, a satisfação pulsional, que não se encontra nem no imaginário, nem no simbólico. Está fora essa satisfação do que é simbolizado. Dajing é da ordem do real. Trata-se de uma profunda mudança de posição que implica uma substituição, isso assim é bem clínico mesmo, uma substituição da defesa pelo recalque. O recalque é um conceito que pertence ao simbólico e que condiciona a noção mesma da decifração, ao passo que a defesa designa uma orientação primeira do ser. Freud chama de defesa a mentira originária, a mentira estrutural que o sujeito traz no lugar do gozo. Lacan não desenvolve verdadeiramente essa clínica no seu seminário da ética, mas o sintoma que até então ele relacionava ao recalque é aí relacionado à defesa. Ele articula o sintoma ao caráter estruturalmente desarmônico da relação com o gozo. O sintoma, esse modo pelo qual o sujeito formula que o gozo é mau, se estabelece exatamente sobre a barreira que existe entre o significante e o gozo e repercute a desarmonia fundamental do gozo com o sujeito. Nesse paradigma, só existe acesso ao gozo valorizado fora do sistema, por um forçamento. O gozo só é estruturalmente acessível por transgressão. Esse paradigma 7 situa o gozo do lado da coisa, que, como termo, é o grande outro do grande outro, sem a estrutura significante do grande outro. O grande outro do grande outro, o outro do outro, já sabe que é maiúsculo, é exatamente como aquilo que falta no outro. Esse valor do gozo que Lacan reconhecia como a coisa é equivalente ao outro barrado, o grande outro barrado. Num certo sentido, é um impasse isolar a coisa como fora da simbolização. E, diz Jacques Alain Millet, Lacan porá esse impasse a trabalho na sequência de seus seminários, nos quais se esforçará para pensar a relação do significante com o que está fora da simbolização. Ele consegue fazendo aparecer doravante o gozo que emerge ali sob a forma da coisa, fora do que é simbolizado como objeto. Lacan toma como outra referência o seminário livre 19, ou pior, para dizer que nosso caminho, o do discurso analítico, só progride por esse limite estreito, por esse corte de faca, que faz com que alhures
ele diz, isso só possa se ospiorar. Ospiorar. Está na página 10. O limite estreito desse discurso implica a não exclusão do dizer da psicanálise. Não há relação sexual. Se exclui esse dizer, fala Lacan, será pior. Bastaria para saber transportar-se para uma cama de pleno uso de casal. Carmen González Tábuas, um livro muito bom dela, está na bibliografia daí, que o dia botou. Ela descreve a cama de pleno uso do casal como lugar onde os gozos mandam e o amor, ainda que seja recíproco, é impotente para tornar possível a relação dos dois sexos. Eles se encontram, sim, porém, na não relação. E que naqueles 3 pontos adiante de o pior, Lacan deixara o lugar vazio. E que ali se inscrevia não o dizer, e sim um dizer bem determinado e diferente de qualquer outro. Não há relação sexual, esse dizer. Não há relação sexual, ou pior. A relação sexual está perdida para o ser que fala. Não há gozo sexual que não esteja enredado nas palavras. O sexo biológico não pode se inscrever em uma ordem de linguagem com uma função lógica. Por isso, ao pior, ao escrito, a singularidade do gozo uno e sexuação do lado homem e do lado mulher. O Santo Homem, com TH, se inscreve no lugar desse não há relação sexual, e dessa forma, o seminário 19 apresenta uma tríade de posições, uma posição singular, que é o Santo Homem, e 2 particulares, a posição macho e a posição fêmea. E Lacan faz um contraponto com o sentido jurídico do termo gozo. O direito não desconhece a cama. Tomem, por exemplo, o bom direito consuetudinário, no qual se funda o uso do concubinato, o que quer dizer deitar-se junto. Contudo, no direito, resta velado o que se faz nesta cama, estreitar-se. A relação do direito com o gozo é de usufruto. Lacan, seminário 20, folhas 10 e 11, logo no início do seminário. Usufruto é, pois, uma noção de direito que reúne em uma palavra o que ele já evocara no seminário A Ética, onde ele destaca a diferença que há entre o útil e o gozo. Jamais se definiu o que, de fato, vem a ser o útil, diz Lacan. Porque o gozo, Lacan já disse que é o que não serve para nada. O usufruto quer dizer que podemos gozar de nossos meios, porém sem enxovalhá-los. Podemos gozar de uma herança, da qual temos o usufruto, com a condição de não a gastar demais. Nisso reside a essência do direito, repartir, distribuir, retribuir, o que diz respeito ao gozo. Entretanto, o gozo é uma instância negativa para a psicanálise. É aquilo que não serve para nada. No campo do direito ao gozo, não há o dever. O homem de que trata o direito não é o ser falante. Nada força ninguém a gozar, exceto o superior. O superior é o imperativo do gozo. Goza, diz o superior. O gozo do corpo do outro. O gozo do outro, maiúsculo. Do outro com A maiúsculo. Do corpo do outro, que o simboliza, não é signo de amor. O gozo do corpo do outro simboliza o outro. J, né? A, nós já vimos lá. É igual, equivale a corpo. Lacan vincula o corpo ao gozo e lança a pergunta: de onde parte o que é capaz, de maneira não necessária e não suficiente, de responder pelo gozo do corpo do outro? Não é do amor, ele diz. O gozo do corpo do outro e gozo sexual parte do amuro. E amuro é o que aparece em signos bizarros no corpo. São caracteres sexuais. Secundários, diz Lacan, que vem do além desse local que temos acreditado podermos ver no microscópio sob a forma de germe. Que não se pode dizer que seja a vida,
pois aquilo também porta a morte do corpo por repeti-lo. Folha 13. O ser é o gozo do corpo como tal, é assexuado, já que o gozo sexual é dominado pela impossibilidade de estabelecer, em parte alguma do enunciado, o único o da relação sexual. De que se trata o amor? Ele pergunta. Será que é fazer um só? Eros. Será atenção para o um? Em sua essência, o amor é narcísico, ainda que recíproco, por ignorar que é apenas o desejo de ser um, o que nos conduz ao impossível de estabelecer a relação dos dois sexos. É impotente ante a impossível relação sexual, inseparável da necessidade. O necessário, o que faz falta, o que não cessa de não se escrever, é a relação sexual, faz falta em cada passo do neurótico por ser o que acredita nas palavras. O pior que é mesmo. Lacan diz que para o homem, enquanto provido do órgão fálico, o sexo corporal da mulher não diz nada, a não ser por intermédio do gozo do corpo. O discurso analítico demonstra que o falo é a objeção da consciência, feita por um dos dois seres sexuados, ao serviço a ser prestado ao outro. Tudo gira em torno do gozo fálico. A experiência analítica testemunha também que a mulher se define por uma posição apontada como o não todo, no que se refere ao gozo fálico. O gozo nos corpos sexuados parte do significante. O significante é a causa do gozo. Como lembra Jacques Millet, diferente da ética da psicanálise, em Ainda, o gozo está sempre se referindo à relação sexual, porém para dizer que o gozo não convém à relação sexual, porque o gozo que nos faz seres falantes, o gozo fálico, é o gozo do um. Cada um não pode dizer-se, senão em uma língua, que se torna la língua, ressonância do um. Sempre o um com maiúsculo. Assim, o gozo fálico convém a ambos os sexos, ainda que daí se possam desprender-se e diferenciar-se o gozo masculino e o gozo feminino. Indo mais longe, segundo ele próprio, Lacan disse que gozo fálico é o obstáculo pelo qual o homem não chega a gozar do corpo da mulher, porque o de que ele goza é do gozo do órgão. É por isso que o superego, com seu imperativo goza, é correlato da castração, signo de que o gozo do outro, do corpo do outro, só se promove pela infinitude. No que concerne ao gozo enquanto sexual, de um lado, ele é marcado por esse furo, que não deixa outra via que não seja do gozo fálico. E do outro lado, será que algo pode ser atingido, de modo a nos dizer como é que o que é só falha e ânsia no gozo poderia ser realizado? Isso é uma pergunta que Lacan faz. A abertura do outro da palavra e a satisfação que aí se obtém, que é o gozo do blá, 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 surgirá da lógica feminina. De um lado, o gozo fálico, do outro, a lógica feminina. O necessário está conjugado com o impossível. O outro, o grande outro, para cada um, não pode ser senão o outro sexo. Basta enunciar, por exemplo, o homem é para que todos sejam rodeios e impasses, posto que aí se efetua a seção do predicado, que separa o ser homem do ser sexuado. No espaço do gozo sexual, o assunto do amor humano se apresenta como um dos paradoxos de Zenão de Elea. Sobre Aquiles e a tartaruga Briseida. Aquiles dá um passo, estica seu lance para junto de Briseida, a tartaruga, que, como tartaruga, adiantou-se um pouco. Ela não é toda, não toda dele. Assim, enquanto o veloz Aquiles caminha com sua métrica fálica, seguindo a série de números naturais, a tartaruga Briseida caminha seguindo a série dos números reais.
Aquiles não poderá ultrapassá-la. 10 encontrará a Briseida na infinitude que se lhe abre em cada passo. A questão é que Briseida quer alcançar Aquiles, porém não o alcança. Em mais ainda, Lacan considera o feminino uma tentativa de nomear esse objeto assexuado, puro gozo do corpo do ser que fala e que não cessa de se escrever, indicando-se assim um vínculo com o real. Nesse contexto, a dimensão do objeto fica fora da lógica da diferença significante. No campo dos sexos, a mulher ocupa o lugar do outro, do grande outro. Mas o homem não ocupa o lugar do grande outro do grande outro. Deixa de haver reciprocidade. A mulher, através do homem, sem que haja uma relação recíproca, é outra para si mesma, como é para ele. Nessa alteridade, sem simetria nem reciprocidade, a feminilidade está confrontada ao feminino, ao assexuado do ser, sem representação possível. Kelbassols pontua que, mais além do falocentrismo, o feminino constitui um universo no qual os corpos giram em uma trajetória elíptica, naquilo em que a elipse é uma trajetória distinta da circular. E, embora o elíptico evoque o que fica ausente, o que está suposto também não aparece. A elipse tem, assim, 2 focos. Em nosso caso, um foco tem o falo como centro, e o outro foco é o gozo do outro, do grande outro, o ponto cego. O foco do gozo do grande outro, o que não seria o gozo fálico, seria o gozo que não faria falta, ou que faria falta que não fizesse falta. Aquele se move em um espaço ordenado pelo S1 e S2, pelo significante fálico, e sua relação com seu outro significante S2. A tartaruga se move em um outro espaço, chamado sempre provisoriamente o espaço do gozo do outro, ou da outra, ou do gozo do outro. Espaço mais aquém ou mais além do falo, como significante que o simboliza. Aquiles não alcança a tartaruga com a medida do falo, lógica métrica do falo, diz Bartoldi. A perde na infinitude, em uma ausência tão irrepresentável como irredutível. Também pode encontrá-la na infinitude. A tartaruga também é tartaruga para ela mesma. O problema real é que a mulher é a outra para si mesma, como é para ele. De uma maneira radical, Lacan diz que o sexo é feminino, situando essa dimensão como a alteridade do gozo feminino. Diferente do gozo fálico, o gozo feminino é um espaço que não se deixa representar pelas fronteiras da linguagem ou da lei mesma. E porque a mulher não existe, não há relação sexual entre os 2 sexos. E terminamos aqui com vocês.